Você sabia que os nossos valores, eles ditam os nossos comportamentos e as nossas atitudes? Porque geralmente nós vamos tomar decisões baseadas nos nossos valores. Então eu gostaria de colocar esse assunto para você, talvez fazer você refletir um pouco e pensar: quais são os meus valores? O que eu acredito? Como que eu reajo diante das situações? Então eu vou explicar para você como você poderia fazer isso. E eu trabalho esse exercício de valores dentro do coaching, e é muito interessante porque as atitudes do meu cliente, elas ficam mais claras para ele e para mim, que estou trabalhando com ele e preciso ajudá-lo mesmo a atingir os objetivos dele. Então, quando ele conhece os valores dele, quando fica claro isso, ele percebe que quando ele atua, quando ele faz algo, quando ele faz escolhas, ele está respeitando os valores dele. Então, esse exercício é um exercício fantástico, porque você começa a olhar para esses valores e você se identifica. Então, para mim, por exemplo, o valor justiça, ele é muito importante. Então, quando eu vejo algo que alguém tratando uma pessoa com injustiça, ou alguma coisa que acontece que não é correto, que eu vejo que não é justo, isso me deixa muito indignada, eu posso dizer, chateada, às vezes, assim, eu sofro com aquela injustiça. E eu entendi isso a partir do momento que eu percebi que o meu valor justiça é o valor que está em primeiro lugar. Então, como você percebe, você consegue entender por que você reage da maneira como você reage. Então eu queria compartilhar essa ferramenta com vocês e ajudar vocês a fazer esse exercício. E você pode fazer você mesmo em casa. Então como é que você pode fazer? Pega um papel e escreva uma relação de valores. Os valores, por exemplo, honestidade, justiça, integridade, segurança, respeito, desafios, aprendizado contínuo. Nossa, tem uma lista, você pode pegar, inclusive na internet, se você tiver dificuldade, uma lista de valores. Aí depois que você tem essa lista de valores, você escolhe 5 que você se identifica. Apenas 5. Porque você tem até mais do que 5, né? Só que tem os principais, que vão realmente ditar o seu comportamento, que seria de 3 a 5 valores. Depois que você pegou esses 5 valores, aí você coloca eles numa ordem de hierarquia, daquele que é mais importante para o menos importante, porque eles têm uma hierarquia, tem um que é mais importante. Então, qual valor é mais importante para você? No meu caso, o mais importante, como eu falei, é justiça, sabedoria, coragem, temperança e humanidade. Para mim, esses valores aí são os mais importantes. Eu tenho outros valores, mas esses são os mais importantes. Compaixão também é um valor importante para mim, porque eu sempre me preocupo com as pessoas e quero ajudar de alguma forma, eu quero estar contribuindo com as pessoas, até porque também essa é a minha missão de vida. Então, quando você entende seus valores, você tem ganhos e você passa a negociar melhor com você próprio as suas decisões e até mesmo com as pessoas. Você entende melhor as pessoas, você compreende. Então, tem uma cliente que, quando nós começamos a trabalhar, ela veio, contou a história dela e estava com algumas dificuldades e eu mesma percebi que ela tomou algumas decisões na vida dela que às vezes ela se sentia culpada de ter tomado essa decisão. Por exemplo, ela é separada e tem filhos, ela casou novamente e foi morar em outro país. Então ela às vezes se sentia culpada com relação a essa situação por não estar perto dos filhos, porque os filhos não acompanharam ela, os filhos moram no Brasil e ela mora nos Estados Unidos. E aí eu fiz esse exercício com ela de valores. E foi muito interessante, porque quando ela colocou na lista de valores, imagine qual o primeiro valor que ela colocou para ela como muito importante. O valor segurança.
Então, para ela, a segurança vinha em primeiro lugar. Como a segurança estava em primeiro lugar, o que ela estava buscando naquele casamento, naquela relação? Aí ela entendeu por que ela casou novamente e foi morar nos Estados Unidos. Não é? Por quê? Porque o valor segurança para ela era muito importante. E antes ela não se sentia segura, nem no casamento anterior ela não se sentia segura e ela já estava separada quando ela conheceu essa pessoa e resolveu casar. Então ficou muito claro que ela estava buscando segurança. E isso ajudou ela a entender, se entender, compreender que o que ela estava fazendo não era uma coisa assim errada. O que ela estava buscando? Ela estava buscando segurança. Por isso ela resolveu casar e ir morar nos Estados Unidos e ficar, mesmo que tivesse que ficar longe dos filhos. Então isso deu uma aliviada nos sentimentos dela, de como ela se sentia. A partir daquilo ali, ela percebeu que era a forma de reagir dela, né? E olhando para a vida dela, ela buscava segurança sempre, principalmente nos relacionamentos. Então esse é um bom exemplo aí. E às vezes outro exemplo que eu tenho para você de casamento também, de marido e mulher. Às vezes o marido ele é uma pessoa calada, quieta, ele gosta de ter as coisas dele, de ficar no canto dele. Aí se você entende quais são os valores dele, talvez o valor individualidade para ele é importante. E aí se você sabe disso, você vai se acalmar, não é? Vai olhar para a situação e vai dizer, não, meu marido, para ele é importante a individualidade, então é importante ele ter um momento para ele, um momento só dele que fica lá quietinho, fazendo as coisas dele, porque para ele isso é importante. Então isso é uma forma de você entender e compreender mais a outra pessoa e não tornar a relação, na verdade tornar a relação mais fácil, mais simples e não tornar mais complicada, pensando outras coisas e na verdade a pessoa está buscando atender os valores dela. Então, você entender melhor aí a atitude da outra pessoa, quando você conhece os valores dela, é muito importante. E as atitudes dela atenderão os valores dela. Então, é algo que você vai estar percebendo nas pessoas. Quando você olha para o seu amigo, para a sua amiga e tem algo que é forte, determinadas atitudes, aí se você conhece um pouco mais a respeito de valores, você vai perceber, você vai olhar para aquele comportamento e já vai dizer, olha, eu acho que o valor respeito para você é muito importante. Eu acho que o valor honestidade para você é muito importante. Então você vai lidar com aquela pessoa de maneira diferente. Então eu acredito que esse exercício aí é um bom exercício para você fazer e conseguir entender as pessoas, entender você mesmo e entender as pessoas ao seu redor.